Você já foi chamado por Deus para fazer algo? Vamos falar um pouco sobre isso? Porque nós somos chamados por Deus para fazer diversas coisas, mas algumas são somente no seu determinado tempo. Tivemos o privilégio de participar do Natal dos Missionários em 2024, que foi uma experiência maravilhosa e que no final das contas foi resposta de Deus às orações minha e da minha família. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Foi em 2016 que eu descobri isso e entrei no maravilhoso mundo de missões. E a partir daí eu entendi que eu precisava ser um missionário em qualquer lugar que eu estivesse. Então, em 2017, eu vou para o seminário entendendo que eu quero ser um pastor, eu quero pastorear e, além disso, quero pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu ainda não sabia como eu ia fazer isso, mas eu sabia que era isso que eu queria. Então, a partir de 2017 mesmo, eu passo a tentar viver para isso. Viver em tempo integral, sendo pastor e missionário. Eu conheço a Rossane, uma das primeiras coisas que conversamos é: eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário em tempo integral, e falei que Deus tinha me chamado para isso. Quando eu era criança, aos 8 anos de idade, eu me mudo de Natal e vou morar em Roraima. E boa parte dessa minha infância, adolescência, já pegando ali a juventude, eu era membro de uma igreja batista regular, que era muito engajada na obra missionária. Então, desde pequena ali, que missões passou a arder no meu coração. Em 2018, bem no início, janeiro de 2018, eu volto para Natal. Mas por motivos pessoais, eu acabo me afastando da igreja e só volto para Deus, para a igreja, no final desse mesmo ano. Eu passo a frequentar uma igreja, mas dedicar minha vida ao Senhor verdadeiramente só aconteceu em abril de 2019. E pouco tempo depois, eu conheço um projeto missionário que estava visitando a minha igreja atual na época, divulgando uma viagem missionária que iria acontecer em Riachuelo. Foi nessa viagem missionária que eu conheci Celso, que eu o vi pela primeira vez. Mas a gente só passou a conversar mesmo um ano após essa viagem. Então a gente só passa a conversar ali em 2020. E eu fui falando para os meus sonhos, os meus objetivos, e ele também foi falando, né? Eu falei que eu queria ser missionária, ele falou que queria ser pastor em tempo integral, então a gente foi vendo que os nossos objetivos no Senhor, eles estavam bem alinhados. Mas Celso é muito apressado, ele sempre está querendo que as coisas aconteçam muito rápido. E a gente sabe que não é assim, que tudo acontece no tempo de Deus. Então a gente começa a namorar ainda em 2020, em 2021 a gente se casa e passa a atuar na nossa igreja local, né? Na época, Celso trabalhava o dia todo, então o tempo que a gente tinha para se dedicar à igreja era à noite. Pouco tempo depois nasceu Thomas
E nesse meio tempo, Celso passou a trabalhar em casa também, home office, e pouco tempo depois de a gente completar 1 ano de casado, surgiu a tão esperada oportunidade que a gente já vinha orando ao Senhor há um tempo, de que Ele nos enviasse para o campo missionário, né, para que nós tivéssemos essa experiência que tanto nós almejávamos no nosso coração. Não tem ideia do que seja humildade. Não é ser pobre. Humildade. Eu tava filmando você e eu tava brincando, mas você saiu de lá. Então, Deus nos deu a oportunidade de liderar a Congregação Batista em Rio do Fogo. E inicialmente seria apenas por 2 meses, mas logo se passou 1 ano que nós estávamos indo todo final de semana para aquela cidade e para aquela igreja. Tínhamos a missão de revitalizar aquela igreja. E foi um período de grande aprendizado, onde nós pudemos, como família, experimentar um pouquinho do que é esse chamado à vida pastoral e à vida missional. Ainda não é de tempo integral, mas foi uma experiência incrível. Mas quando completamos 1 ano ali, nós entendemos que nós precisávamos aprender mais e precisávamos mudar algumas estratégias na nossa vida. E aí nós entendemos de Deus que nós precisávamos voltar para uma igreja em Natal e continuar aprendendo um pouco mais. E nesse mesmo período apareceu a EMUV, a Escola de Mobilização Missionária da Convenção Batista Norte Rio Grandense. E eu fui convidado a ajudar a organizar a primeira edição dela, que ia acontecer em 2024. Lá na cidade de Riachuelo. Passamos mais 4 meses em Rio do Fogo, junto com a preparação da escola. Após disso, saímos de Rio do Fogo, mas Deus já tinha colocado a coordenação do EMUV também nos planos dele para a nossa vida. E assim, eu começo o meu trabalho missionário, de certa forma, na Convenção Batista. Passo a trabalhar na coordenação agora já do próximo EMUV, do que ia acontecer em 2025. Saímos de Rio do Fogo, mas Deus já estava com novos desafios para a gente. Fomos convidados a ajudar um pastor em sua igreja e, junto a isso, coordenar o EMUV para o próximo ano. E passamos o ano de 2024 todo fazendo isso, ajudando na igreja local e servindo como missionário na mobilização e na capacitação de novos missionários pelo EMUV. E falamos tudo isso apenas para te dizer 2 coisas. Espere no tempo do Senhor, porque Ele vai te capacitar para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E vai guiar os teus caminhos para aquilo que Ele deseja para a sua vida. Mas lembre-se, espere no tempo de Deus. E segundo, para dizer que nós estamos muito felizes e muito gratos ao Senhor pela oportunidade de ter participado desta festa tão linda, né? Que é o Natal dos Missionários. É muito gratificante poder estar participando, poder ter participado, por ter conhecido tantos missionários e tantas missionárias, ter ouvido um pouco dos seus testemunhos, de como é o seu campo missionário, das dificuldades que cada um enfrenta, mas principalmente das vitórias que o Senhor tem concedido a cada um deles. Nós podemos experimentar um pouco do cuidado de Deus através da Convenção Batista Norte Rio Grandense e de todas as pessoas que estiveram ali participando, e também
organizando essa festa tão linda. Esperamos em 2025 continuar servindo a Deus. Esperamos em 2025 continuar servindo ao Senhor Onde quer que Ele nos permita estar. e onde quer que Ele nos coloque. E trabalhando para fazer com que outros façam o mesmo. Trabalhando para que outros também dediquem suas vidas ao Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.